Boa noite, gente. Desculpe os atrasos, tivemos alguns problemas técnicos, né, de acesso, mas que já foram solucionados. Estou aqui com o meu querido Otávio, né, do Conexão Itajubá. Uma honra ter você aqui. E também com o Dr. Juliano, né, que está lá a quilômetros de distância da gente, mas com essa tecnologia de hoje em dia nos aproxima. Tá perto. Né? Tá perto. Tá perto. Bem-vindo todos aí à live instagramiana da Farmácia Sempre Viva. Vivian Costa, diretora. Vamos conversando com o Dr. Juliano Schaefer, que é médico urologista, cirurgião geral e sexólogo. Esse enclausuramento pelo qual todos nós passamos, eu estendo a pergunta à Vivian também, que foi... isso aí acontece em nível mundial, também foi uma das coisas que pode ter gerado esses problemas, ou melhor, o que é que você aponta como as causas principais para isso? Você pode falar angústia, ansiedade, mas o que seriam as causas principais? Olha, quando a gente fala, vê se está melhor assim, né? Quando a gente fala de disfunção erétil, a gente nunca pode esquecer que a gente está falando de uma patologia que está muito relacionada com qualidade de vida, mas ela também não deixa de ser um marcador de doença cardiovascular. Então, assim, a gente está falando de saúde dos vasos sanguíneos. Quando a gente está falando disso, interfere tudo. Se a pessoa faz exercício, se a pessoa tem uma boa dieta, se a pessoa vive com muito estresse. Então, esse tipo de situação é uma situação mais específica que tem influenciado. Então, sem falar só na ansiedade e na depressão, você já deve ter percebido, você já deve ter escutado isso por aí. Eu engordei por causa da pandemia. As pessoas também pararam de se exercitar, as pessoas também não estão mais se alimentando corretamente. Então, isso tudo faz parte do pacote, né? Então, as pessoas estão tendo alguns problemas também de relacionamento. E aí, na sexualidade, eu vejo a sexualidade sempre como um grande termômetro. Se você vai lembrar, assim como eu, que na década de 90, principalmente, a gente tinha algumas doenças, alguns sintomas que eram muito mais frequentes que hoje. Era comum, na década de 90, quando a pessoa estava muito preocupada, muito estressada com alguma coisa, a pessoa tinha úlcera, tinha gastrite. Você lembra disso? Então, sim. Agora, eu acho que a sexualidade, a questão da disfunção erétil, da disfunção do desejo sexual incoativo e da disfunção ejaculatória, eles são a gastrite de 2020. Eles são um novo termômetro que mostra quando a pessoa não está bem consigo mesmo. Bom, você colocou uma questão importante, que a questão dessa capilarização pode estar apontando também problemas cardiovasculares? Sim. Eu gosto de lembrar sempre que a disfunção erétil, ela também serve como um marcador de doença cardiovascular. Por que isso é importante? Porque se você pensar comigo, você vai entender que é o mesmo princípio que faz a pessoa infartar e fechar um vaso sanguíneo do coração, é o mesmo princípio que faria um vaso que vai para o pênis também fechar. Então veja que são os fatores de risco que são os mesmos. Então sempre que um paciente procura você e vem com a queixa da disfunção erétil, e aí eu vou fazer uma investigação das causas, se as causas são vasculares, se as causas são psicogênicas, se as causas são mistas, mas mesmo assim, esse paciente, ele é candidato a fazer uma avaliação com um cardiologista também. Porque aí a gente está cuidando da saúde dos vasos sanguíneos como um todo. Existem alguns fatores que podem, vamos dizer, alterar a questão da sexualidade, a questão da impotência ou não impotência humana, e um deles é o avançar da idade. Alguns dizem que quando chega aos 40 anos começa a haver uma perda natural dessa capacidade no homem. Outros já com 50 ou com 60. E eu lhe pergunto, até que ponto a faixa etária é importante na questão da disfunção? Não, ela é muito importante, eu diria, né?
ela não é, eu vou mudar um pouquinho como você colocou, a idade não é determinante, ok? Mas a idade é importante, tá? Nós já temos estudos assim, da década de 80, nós temos estudos aqui no Brasil, capitaneados pela doutora Carmita Abreu, e em todos os estudos que a gente faz nessa área, é muito patente que a influência da idade está muito relacionada com o aumento da incidência desse tipo de patologia. Então, quanto maior a população idosa, quanto mais idade da população, maior é a chance da gente ter problemas relacionados com a sexualidade. Mas isso tem uma lógica, cara. Veja, em determinado momento da nossa vida, faz parte do nosso envelhecimento algumas dessas mudanças. Então veja que você não vai ter mais, com uma certa idade, você não pode mais ter a mesma performance física que a gente tinha antes. Você não vai ter mais a mesma performance intelectual. Então por que a gente teria a mesma performance sexual? Né? Então, assim, algumas coisas realmente estão relacionadas ao envelhecimento. Mas também faz parte do envelhecimento o amadurecimento da pessoa. Saber enfrentar algumas mudanças, algumas são importantes, outras não. Algumas são patológicas, outras nem tanto. Procure seu médico, informe-se como é que está funcionando o seu corpo, e aí vai dar tudo certo. A gente faz isso com o carro da gente. Não é verdade? Então é a mesma coisa, o mesmo princípio. Bem lembrado, bem lembrado. E esses problemas que têm sido gerados a partir da pandemia, na sua ótica, eles podem se tornar permanentes ou eles são temporários, com o tempo o pessoal vai aliviando, vai relaxando, vai deixando a depressão para lá, a ansiedade fica para trás, ou essa tendência é de que esses problemas permaneçam por um longo tempo? Olha, são dois tipos de resposta que eu posso te dar. Tá? Primeiro, se a gente considerar os problemas relacionados às questões de comportamento, as questões relacionadas à parte psicológica que a pandemia causou, eu entendo que o ser humano é extremamente adaptativo. Então veja que nós já estamos conversando e dialogando como se fosse um novo normal. Entendeu? Quando que nós pensaríamos que a gente ia estar, né, nós três aqui estaríamos conversando agora por esse meio virtual? Então, muita coisa mudou e muita coisa mudou para ficar. Né? Então, eu vejo que algumas coisas não são necessariamente ruins e a gente está adaptando nossa vida a isso. Eu acho que muito relacionado assim ao estresse que nós tivemos, a gente está mudando isso. A gente está aprendendo, a gente tem que evoluir. Então, assim, já era grande a procura pelas questões sexuais. A questão do Covid e da pandemia aumentou muito isso. Mas a tendência é que as coisas busquem um equilíbrio. Eu acredito muito no equilíbrio das coisas. Então, a tendência eu acho que é depois, mais para frente, quando as pessoas voltarem a ter mais segurança no convívio, as coisas tendem a se acertar, tá? O segundo passo é as pessoas que têm algum problema sexual relacionado ao pós-Covid. Como é uma doença muito nova, então assim, algumas coisas relacionadas à parte biológica desse processo, a gente ainda não tem a resposta completa. Então algumas coisas podem ser permanentes, outras ainda não. Mas o tempo é que vai nos mostrar. Essas questões todas podem ser resolvidas sendo causa via ansiedade, a causa do problema é a angústia, a causa do problema é a idade. A ciência tem encontrado soluções ou já encontrou solução para as pessoas nesse aspecto de consertar a questão da disfunção de uma forma segura. Eu falo segura porque nós sabemos que já existem uma série de medicamentos, aliás antigos, né, Vivian, que têm efeitos colaterais, algumas vezes perigosos, né, para cardíacos, né? Por exemplo, eu refaço essa pergunta, a ciência tem apontado caminhos seguros para deixar os homens contentes e as mulheres felizes? Olha, a ciência tem boas respostas, sim. Mas eu vou te responder da seguinte forma. Nem tudo que é bom pra gente é o mais fácil. Concorda comigo?
Então, se assim, então vamos fazer o seguinte pensamento aqui. Vamos fazer uma reflexão. Digamos que a ciência criasse um comprimido excepcional e que curasse todas as querelas sexuais que nós temos. O que ia acontecer? A gente ia agarrar esse comprimido e viver com ele o resto da vida. Sim. Talvez tivesse que botar o comprimido na caixa d'água das pessoas. Concorda comigo? Então a grande verdade é que é o seguinte: não tem saída fácil. A gente tem que aprender a superar nossos problemas, psicológicos ou não, relacionados a estresse ou não. E o grande segredo de uma vida sexual saudável é uma vida saudável. Eu vou até mexer com a minha mão aqui, que eu quero que você veja uma coisa. Eu nunca vi, eu costumo falar isso na consulta, eu nunca vi uma pessoa ter a saúde sexual boa e a saúde geral ruim. E eu nunca vi uma pessoa que a saúde está super boa e a saúde sexual ficar ruim. Isso não existe. A saúde geral é física, mental, social. Então as duas caminham juntas. Sim. Muitas vezes a saúde sexual é o termômetro que mostra que tem alguma coisa que não está boa na saúde geral. Quantos pacientes que vêm com queixa de disfunção erétil, eu faço o exame de saúde geral e descubro que ele era diabético e não sabia. Então, no fundo, por mais que a ciência se esforce, por mais que a ciência crie, a gente sempre vai ter que fazer do jeito difícil. A gente tem que melhorar a nossa qualidade de vida. A gente tem que combater essa correria do dia a dia. Eu vou te dar só mais um exemplo. Em 1998, a ciência trouxe o Viagra. Ok? Foi uma grande mudança. Uma mudança sem precedentes. O que nós temos hoje em 2021? O que eu atendo? Hoje eu atendo disfunção erétil refratária ao Viagra. Então, se lá atrás nós criamos um medicamento, hoje nós criamos a doença refratária ao medicamento, que é a revolução das coisas. Para você ver como é que são. Hoje em dia, existem aí uma série de soluções para o estresse, para a insônia, para a impotência. E muitos são, inclusive quando a gente entra nas redes sociais, né, no YouTube, tem um monte, centenas de, olha, come uma batata doce todo dia, faz exercício assim, assim, assado. Eu vou perguntar para a Vivian, se você me permite, doutor Juliano. Vivian, você trabalha nessa área, você é diretora da Farmácia Sempre Viva. E você tem suplementos, que é o que o pessoal está usando hoje, né? Está acabando a palavra medicamento. Suplementos que possam ajudar a essa questão que o doutor Juliano está colocando de equilibrar a saúde, levantar o ânimo das pessoas. Porque, doutor Juliano, quando você está desanimado, a última coisa que você quer é fazer ginástica também, né? Isso ajuda. E o sedentarismo está aí, voltou com a proibição das academias, o sedentarismo está não predominando, mas também está em nível elevado. E aí, Vivian? Sim. Lá na farmácia a gente trabalha muito, Otávio, assim, ao longo desses anos você sabe que a gente preza muito realmente pela saúde, né? Pela qualidade de vida, e aí a gente ouve muito os nossos clientes, né? Buscando justamente fazer com que ele enxergue que ele precisa voltar ao equilíbrio, né? Se estar tendo, né? A questão de estar com um sobrepeso, com uma pressão alta, de não estar fazendo uma atividade física, não estar alimentando bem, dormindo bem, né? Tudo isso. A parte sexual vai ser, como o doutor Juliano falou, uma consequência dos outros fatores, né? Como que a vida está sendo conduzida. E aí na farmácia a gente tem vários suplementos que a gente pode utilizar, né, em determinados momentos. Estou sem energia para fazer uma atividade física, então a gente pode sugerir um pré-treino, né? Como a gente trabalha com fórmulas manipuladas, a gente personaliza as fórmulas de acordo com a necessidade de cada paciente, cada cliente, né? Então, tá com insônia, então a gente vai trabalhar em cima disso. Lembrando que a gente faz as orientações também
no sentido de realmente precisa fazer uma atividade física, precisa fazer uma higiene do sono, precisa melhorar a ingesta de alguns alimentos, escolhas mais saudáveis, né? E tudo isso. E aí, quando a gente parte desse princípio, que a gente vem equilibrando tudo, e aí sim a gente parte para outros suplementos também, que aí vem os que melhoram a libido, que melhoram o desejo, aí, no caso a disfunção erétil, o alprostadio, a gente tem o fito-hormônio masculino, feminino, então aí a gente vai afunilando, mas só que antes a gente faz toda essa orientação antes também, né? Quer dizer, ou seja, a cabeça tem que estar boa, né? Para tudo funcionar. Pois é, o doutor Juliano falou da atividade física. Sim. Como é que essa questão, que você já fez ginástica, o doutor Juliano, nós estamos aqui com uma atleta, né? Que ela deu uma pausa aí para gravidez, mas treinamento funcional, treinamento de competição. Como é que você percebe a atividade física, a importância da atividade física nesse reequilíbrio? Volto, tá? Você falou que eu dei uma pausa, eu não dei pausa. Você estava grávida? Nem grávida eu parei, né? Nem grávida eu parei. A gente vai adaptando as nossas limitações, e isso aí serve para a idade também e para determinados momentos, como eu estava grávida, né? Então eu fiz um pilates, né? Eu fiz um treino funcional, eu fazia crossfit, continuei até um determinado momento e depois eu tive que adaptar para fazer um treino funcional, né? Hoje eu ainda faço pilates, então assim, de acordo com cada circunstâncias da nossa vida a gente vai adaptando, né? Cada corpo é um corpo, o que a gente não pode sucumbir ao sedentarismo mesmo, né? Porque aí a gente vai afundando cada vez mais, diria assim. Né? A atividade física é comprovada que melhora muitos marcadores do nosso corpo, melhora a imunidade, melhora a cognição, melhora a memória, o corpo em si funciona melhor, né? Então, quando a gente vem do princípio que a gente está seguindo isso, vamos dizer assim, nutrindo bem o corpo, trabalhando com a atividade física, tudo, o resto é uma consequência mesmo. Né? Ou seja, é super fundamental. É fundamental. É uma das coisas que eu sempre prezo nas orientações e nos atendimentos que a gente faz lá na farmácia, né? Então o suplemento é para suplementar mesmo, né? Aquela coisa assim para dar aquele acabamento Sim. dentro dessa busca de equilíbrio que você está... da saúde mesmo, é isso mesmo, tá? Porque assim, hoje a gente sabe que como tudo isso influencia no nosso corpo saudável, né? Pra gente manter, né? Independência, né? Vamos dizer assim, de lucidez, independência de uma pessoa mais velha conseguir subir uma escada, né? Conseguir ter equilíbrio para entrar e sair de um carro, entendeu? Então, assim, a questão do alimentar bem, a questão de fazer uma atividade física, é para a gente ter cada vez mais independência. A gente não quer viver mais, né? Então, como que a gente vai conseguir isso? Né? Então, cuidando do nosso corpo. E assim, infelizmente, hoje, a gente não consegue, tendo simplesmente uma alimentação saudável, ingerir todos os nutrientes que a gente precisa. Então, é onde a gente precisa suplementar algumas coisas. Então, uma vitamina D, um zinco, um selênio, que são vitaminas que são importantes para o funcionamento do nosso corpo. Então, é onde a gente vem com alguns suplementos. E que essa questão que nós estávamos comentando com o doutor Juliano, o estresse, a angústia, né, essa ansiedade para que tudo volte ao novo normal, ou ao velho normal de preferência, eles levam o corpo a não colocar as substâncias e os hormônios que ele precisa para o seu funcionamento equilibrado. Exatamente, porque você imagina uma pessoa que fica ansiosa dentro de casa, começa a alimentar mal, não quer sair, não faz uma caminhada, não faz um exercício, não tem contato com outras pessoas. A gente sabe assim que o convívio, a amizade, né, tá em contato com a família, quantos neurotransmissores que isso, né, o nosso corpo produz para funcionar bem. E aí a gente para de ter tudo isso. A gente começa a ficar com medo, a gente começa a alimentar ruim, a gente fica trancado dentro de casa e ali a gente vai ficando cada vez pior. Quer se isolar, né? Quer se isolar. Então, assim, vai virando uma bola de neve. Eu queria aproveitar que nós estamos aqui com um sexólogo, lá em Curitiba, aqui do lado. Doutor Juliano, a pergunta é o seguinte, nós estamos falando aí de ações externas, né, de fatores externos, pandemia, isolamento,
as pessoas não estão retornando muito lentamente à vida social e que podem, de alguma forma, influenciar no desempenho sexual. Agora eu pergunto, e quando o desempenho sexual é a origem de todo esse problema? Ou seja, o indivíduo já não está com dificuldade e vai ficando revoltado com isso, e aí vira um ciclo vicioso. Tem saída para isso? Tem, mas é justamente para tratamento dessa necessidade que a gente precisa dos medicamentos cada vez mais fortes, das inovações tecnológicas. É nessa situação. Você está muito certo, porque assim, a saúde sexual e a saúde geral e o estresse, tudo isso que nós estamos comentando, é uma via de mão dupla. Então, assim como o estresse atrapalha a sua vida sexual, quando você tem um sucesso na sua atividade sexual, você também começa a ficar estressado por causa daquilo. E isso é um ciclo vicioso. Na psicologia, principalmente, eles atendem muito voltando o paciente a tirar ele desse ciclo e transformar num novo ciclo que é virtuoso. Veja, até foi bom você comentar isso, porque a avaliação do paciente sexual é uma avaliação que é sempre multidisciplinar. Então, no meu caso específico, por exemplo, eu tenho a minha esposa, que ela é psicóloga, então ela também me ajuda na minha clínica. Então, é muito importante que a gente não só trate com medicamentos e tudo isso, essa é a parte que eu gosto de fazer, que eu gosto de investigar os hormônios, que eu gosto de ver o que está acontecendo, mas também a gente tem que fazer o paciente enxergar, talvez, aquela situação por um outro prisma, para que ele também possa sair daquela situação com as próprias forças. Então, é uma conjunção entre o tratamento médico, o tratamento biológico, a questão psicológica, e é claro, aí nessa hora a gente vai usar alguns nutracêuticos, que a Vivian comentou, por exemplo, esse tipo de coisa. Porque é interessante, eu faço essa pergunta porque é comum do avançar da idade, que com a diminuição natural do desempenho do homem, ele começa a ter frustrações, né? Que é uma coisa que ele se nega, né? Muitas pessoas se negam a essa condição. E a gente percebe com essa realidade de estresse que já estava se vivendo antes da pandemia, e eu imagino que a pandemia tenha aumentado esse problema, essas questões psicológicas, esse transtorno tem ocorrido com idades cada vez mais cedo, né? O que se imaginava com queda de desempenho com, 60 anos, começa a acontecer com 40, 30 anos, 25. A ciência ajuda nesse aspecto? Ajuda. Mas veja, você comentou uma coisa muito interessante. Isso realmente é a realidade, isso é o que está acontecendo hoje. Cada vez pacientes mais jovens estão procurando ajuda para conversar sobre disfunção erétil, disfunção ejaculatória. Tá? Então, se você olhar algumas estatísticas, já existem vários trabalhos publicados nesse sentido, você vai perceber que 25% do mercado hoje que vende medicamentos para ereção é o mercado dos jovens. Então, 25% dos clientes que compram Viagra, Cialis, Eleva, Levitra, são pessoas com menos de 30 anos. E hoje nós temos, praticamente dos 40 aos 60 anos, metade dos homens usa esse tipo de comprimido em todas as atividades sexuais. Então, essa é uma estatística muito forte. Isso vem muito de uma cultura que está aumentando cada vez mais de correlacionar a atividade sexual com fatores de força, tempo, desempenho, performance. E esse tipo de coisa é que está acontecendo com pessoas cada vez mais jovens. Então, o acometimento precoce das patologias sexuais é uma realidade atual. Um pouco a gente está vendo que foi agravado por causa da pandemia, mas a gente já tinha percebido isso antes da pandemia. Então, é um quadro grave que está se demonstrando mais para frente. Bom,
Quando você fala dos avanços da ciência que podem ajudar nessa questão, você tem algum suplemento, algum elemento específico que possa ajudar? Nós falamos no passado e falamos no início do programa do alprostadil. O que diferencia o alprostadil de outros elementos similares, como, sei lá, o Viagra, outros que são medicamentos, né, ou são substâncias para ajudar o homem a superar esses problemas que ele tem? Olha, Otávio, a primeira coisa é assim, vamos falar do alprostadil como substância, porque é muito tranquilo falar do alprostadil. Ele é uma substância que já era usada desde a década de 80, tá? Então, assim, é um grande vasodilatador, é um medicamento que já era utilizado, inclusive, pela cirurgia vascular, para tratamento de varizes, para tratamento de doenças dos vasos das pernas e alguma coisa nesse sentido. E ele foi adaptado para uso peniano. O alprostadil é também um medicamento que é vendido em forma de injeção peniana. Então, antes da gente ter o Viagra, em 1998, o alprostadil chegou a ser tratamento de primeira linha para disfunção erétil refratária, só que na forma de injeção intracavernosa. Então você pode perceber que realmente o medicamento era excelente, mas a via de acesso me transformava ele numa coisa que não era muito popular. Hoje, o que nós estamos tentando fazer é usar essa mesma substância, que já tem uma credibilidade científica muito grande, que já tem um funcionamento comprovado. A gente hoje, em vez de usar na forma de injeção intracavernosa, a gente está tentando usar ela por uma absorção intrauretral. E isso seria uma grande sacada. Em vez da gente fazer uma injeção, que todo mundo tem muita ojeriza com isso, a gente poderia usar um creme. Esse creme viria numa forma de caneta. Você coloca ele na uretra, que é o mesmo local onde vai sair a urina. Você coloca um pouquinho desse creme e depois, com a absorção pela uretra, ele seria suficiente para a gente ter uma ereção junto com o seu estímulo sexual. Então, assim, é um medicamento antigo que funciona, a gente só está tentando mudar um pouco a forma de ministrar ele no corpo humano. Essa que é a grande sacada da caneta de alprostadil. Então, assim, não tem mistério nenhum, não tem invenção de nada, ninguém inventou a roda. A gente está tentando mudar um pouquinho um remédio que já dava certo. Tornar mais, pelo menos mais agradável, né, para o uso, né? Porque realmente se eu ficar tomando injeção toda vez não é brincadeira. Agora eu pergunto para a Vivian, você está com um abastecimento, está com estoque de alprostadil na Sempre Viva? A gente tem estoque, sim. Sempre. É? Sim. E aí o pessoal tem... doutor, eu vou aproveitar, esse medicamento, a substância, o alprostadil, ele tem efeito colateral? Olha, os efeitos colaterais dele são muito pequenos, porque na verdade ele é um medicamento de metabolização muito rápida. Então, assim, ele é muito seguro. Você faz a aplicação dele naquele local, ali no próprio corpo cavernoso, onde ele faz o efeito, ele já é metabolizado e excretado. Então ele é rápido, ele não tem... Cadê o Juliano? Eu acho que caiu. Só que tá com delay da gente. Deu a 1 hora? Não sei. Você estava falando, ficou mudo. Que? Eu te volto. Bom. Tá falando? Vou aproveitar o negócio que eu tenho. Pegou esse finalzinho? Bom, a importância tem lá, né? Tenho E lá. aí? É pronta entrega? Não, pronta entrega não. A pessoa chega lá, pede... Não. Ele é um produto que é manipulado, Otávio. Ele tem uma duração, a gente coloca uma validade nele de 3 meses, né? Então, quando é feito o pedido, a gente manipula após a confirmação do pedido, a gente não deixa ele pronto em estoque.
pelo prazo que a gente dá da preparação dele, né? De ter uma preparação mais rápida. A validade dele é 3 meses. Isso, nós damos uma validade de 3 meses para manipulação. Comprar um monte para estocar em casa, né? Não adianta. Mas pode pedir que a gente envia bem rapidinho. Ele tem algumas restrições que precisa ser mantido armazenado em geladeira. Então, assim, os pedidos quando são feitos, então a gente manipula para ele sair, vamos dizer assim, cada vez mais fresquinho da farmácia, para ele ter uma durabilidade maior. Ele é armazenado em geladeira e a gente tem o envio dele, a gente faz por transporte especial, né? Que aí ele é armazenado, refrigerado, né? Então, dependendo da cidade, ele vai por transporte aéreo e dependendo de ser cidade mais próxima, ele vai por transportadora. A gente nunca envia pelos correios, nunca, justamente por não ter o controle da temperatura, né? E do prazo de entrega. Então, guardar na geladeira. Sim, ele é guardado em geladeira. Então, a gente manda em uma caixa refrigerada, com gelo, no isopor, tudo. Ele vai no transporte em ar-condicionado, tudo acondicionado na temperatura ideal. E quando chega para o cliente, ele tem que estar nessas condições. E tem que ser já transferido para a geladeira. Que ninguém nos ouça. Para quantas vezes dá cada canetada? A caneta, Otávio, ela tem de 35 a 70 aplicações, vamos dizer assim, então que a gente conta, apertada na caneta. Então dá para 35 vezes. Então, aí não, porque a pessoa tem que fazer o ajuste da dose. Então, tem pessoas que já conseguem ter ereção com uma aplicação, outras precisam dosificar, ter a sua dose. Então, que pode variar de 3, 6, mais aplicações. E aí isso é uma construção da pessoa mesmo, de descobrir, né? Então, a caneta vai variar nesse sentido. Então, por exemplo, vamos considerar que ela tem 30 aplicações, 30 disparos. E a pessoa utiliza 3 aplicações, né? 3 disparos dessa caneta, a caneta dela vai render para 10 aplicações, né? E aí, se ela precisa de uma dose mais alta... 10 já dá para uma boa festa, né? E aí, se ela precisa de mais doses, aí vai diminuir a aplicação da caneta. O doutor Juliano já voltou? Sim. Já está aqui? Doutor Juliano, nós tínhamos perdido contato rapidamente e eu estou aqui perguntando para a Vivian sobre como é que funciona esse negócio, porque é interessante, né? Em vez de usar uma agulha, né, para ficar se aplicando, está aí uma pomada. Eu queria... A gente está com o tempo esgotado aqui, Pedro? Não? Estamos tranquilos? Você falou 5 minutos? Não, 35. 35 agora minutos? 15 minutos. Tá beleza. Doutor Juliano, então, o senhor recomenda? Recomendo. A caneta de Alprostadil, eu vejo o tratamento da disfunção erétil, o tratamento farmacológico da disfunção erétil, eu costumo respeitar alguns degraus, tá? E eu considero a caneta de Alprostadil como o segundo, terceiro degrau já de tratamento. Então, antes de expor o paciente a essa opção de fazer injeção intracavernosa, eu gosto de fazer o uso da caneta de Alprostadil. Eu não uso a caneta antes de usar o comprimido, mas nos casos selecionados, onde já não tem mais essa resposta, a caneta de Alprostadil é uma boa opção terapêutica. Eu lhe pergunto sobre o efeito colateral. Existe alguma restrição? A Vivian falou que tem algumas restrições ao uso. Que tipo de restrição seria, doutor? Na verdade, a restrição é mais para a pessoa que tem alguma sensibilidade específica àquela substância. Lembrar que ela é um vasodilatador, né? Então a pessoa tem que ter o controle da pressão arterial, a pessoa tem que saber, a pessoa tem que estar com a sua saúde em dia para poder usar. Em certos casos, alguns pacientes cardiopatas, por exemplo, existem pacientes que não podem fazer uso de sildenafila, de inibidor de fosfodiesterase 5 via oral, porque é um medicamento que vai afetar todo o corpo. Desde o trato digestivo, quando você digere, até depois o resto do corpo todo. Você sente o efeito. No Alprostadil, como o efeito dele é mais localizado, ele tem menos esse risco. Talvez dos efeitos mais indesejáveis que pode acontecer é justamente a forma de administração. Então, o que a gente tem visto quando prescreve a caneta é um pouco dessa ardência no canal da uretra, onde você coloca esse creme de Alprostadil. Então, tudo que a gente coloca na uretra, até creme anestésico, quando a gente
coloca na uretra, por exemplo, ele arde. Então essa caneta ela arde um pouquinho. Mas pelo efeito dela, a gente vê que o paciente tolera bem esse tipo de problema. Até uma orientação que a gente sempre dá, né, para os pacientes que vão começar o tratamento é começar com a aplicação de um pump, né? Justamente para ter essa adaptação, né, ter essa noção da sensibilidade. Muitas vezes a pessoa precisa de menos doses, né? Então, de aplicação. Então, assim, não pode ser afobado, vamos dizer assim, né? O ideal é realmente começar com uma, ver o que vai sentir, ter a percepção, se vai ter o conforto, o desconforto, ir conhecendo a aplicação do produto. E aí, aplicando, se necessário, fazer a aplicação de maior quantidade de doses. Vamos dizer, 3. Se não deu certo com 3, passar para 6 e assim por diante. Porque se a gente for fazer o caminho inverso, a percepção vai ser diferente. Mas o intervalo entre uma aplicação e outra, você falou 3, uhum. É de quanto tempo? Porque o cara vai lá, né, Pedro? Passa. Aí espera quanto tempo para ver se funcionou, mais ou menos? No princípio, as orientações assim, de experiência que a gente tem, as orientações é que a gente coloca sempre 24 horas para poder fazer uma nova aplicação. Para não ter justamente uma sobrecarga, tipo, aplicou 1, aplicou 3, daqui 20 minutos, daqui mais 10 minutos, aplica mais 6, a pessoa perde o controle. Então, para evitar os desconfortos, que igual o Dr. Juliano falou, a gente recomenda mesmo. Então, eu vou Chegou o produto, aplica 1, espera 24 horas, observa. Aí aplica, precisou de mais? Aplicou 3. Não, tive ereção, mas eu acho que pode melhorar. Então, na próxima, 24 horas, você aplica, vamos dizer, 6. Aí, 6, acho que agora ficou bom. Vou aplicar 8. Aí, 8, nossa, apliquei 8. Mas de 8 para 6 não teve diferença. Então, a 6 é o ideal. Mas você está falando de recomendação teórica. Como você não experimentou, eu vou perguntar quem experimentou. Doutor Juliano, esse procedimento, sei lá, o jovem ou a pessoa já de meia idade está querendo chegar junto numa viagem, uma segunda lua de mel com a esposa. Aí chega lá o momento, tá de noite, aquele clima romântico, aquela, né? E aí ele quer chegar junto. Em quanto tempo ele precisa para aplicar e comparecer? 15 minutos. 15 minutos. Não é 24 horas. Mas aí ele já fez... Otávio, você concorda comigo que a pessoa já vai experimentar antes, né? Não vai chegar lá, né? Então, ele pode ir para um jantar, né? Calma, meu amor, né? Janta. Não é isso? Mas eu entendi o que a Vivian quis dizer. Não entendi. Eu entendi. Ela quis dizer o seguinte, é uma coisa que eu acho interessante que ela comente, que eu acho que isso é importante. Sim. A gente não pode esquecer que o paciente que está precisando fazer uso de uma caneta dessa é um paciente que já deve ter uma ansiedade muito grande. Sim. Então, é comum, uma coisa que a Vivian comentou que eu achei muito pertinente. Às vezes o paciente coloca 3 pumps, que ele está aprendendo a usar a caneta. Então, a primeira dose, ele vai com 3 pumps. Aí ele já está naquela ansiedade, tem que dar certo. Ele fez 3, esperou 15, 20 minutos, não deu certo. Meu Deus, então eu vou fazer mais 3. São 6. Já não são mais 6. Então, Sim. Isso que a Vivian falou é verdade. Quando você decide a dose, você tem que fazer ela de uma vez e aguardar. Isso. Se não deu certo, não adianta ficar fazendo dose em cima de dose. Porque você vai acabar desperdiçando o que você tem na caneta e a absorção não vai ser completa. Então ele não vai dar o efeito como se fosse tudo junto. E aí é que pode acontecer os problemas, que aí foi o que você perguntou, tem algum problema de efeito colateral? Aí é onde pode acontecer. Então aí pode vir, né, doutor Juliano, a hipersensibilidade, a ardência e todos os desconfortos, exatamente, impedindo de fazer a aplicação e por aí vai. Então assim, se vai partir para aquela grande noite, já tem que descobrir a dose antes. Experimentar o produto antes. Tem que fazer um mapeamento então, doutor Juliano? Um cronograma. O ideal é você saber a dose que você precisa. Porque quando você vai para a grande noite,
não é só a caneta, você já está preocupado com um monte de coisa. Exatamente. Se o jantar vai ser bom, se o restaurante ela gostou, se o vinho estava bom. Então, tudo isso, tá vendo? Deixa para se preocupar com a dose só depois. Já vai pronto. Já vai pronto. Aí já. Bom, e eu lhe pergunto: a bebida alcoólica atrapalha isso aí? Corta o efeito? Já que você falou em vinho? No caso do alprostadil não interfere. Nada. Porque uma coisa é a absorção pela uretra. A outra, o vinho, você está fazendo a absorção pelo trato digestivo. Vai sofrer metabolismo hepático e tudo isso. Mas o alprostadil na uretra, ele vai ser degradado já no corpo cavernoso. Então ele não precisa passar pelo fígado. Vão ser vias diferentes e uma não vai interferir na outra. Certo, mas também o cara não pode encher a cara e também procurar chegar junto, né? Ah, mas aí faz parte do planejamento. Então, 15 minutos você acha que já está de bom tamanho para começar? Lembrando que a pessoa tem que ter o estímulo sexual suficiente. Tem que ter. Tem. Agora, lógico, brincando aqui. Se você colocou a caneta e antes de você ter o seu ato, você recebe uma notícia que a sua casa pegou fogo, que você tem que abandonar tudo, você não vai ter o risco de ter uma ereção fora de hora, entendeu? O medicamento ele não funciona dessa forma. Então ele só vai funcionar se você tiver o estímulo adequado na hora também. Então, existe esse componente. Agora eu pergunto, existe um componente inverso, ou seja, o indivíduo, sei lá, precisava de uma aplicação, fez 3. Ele pode acabar a noite ainda com vontade e a mulher não quer mais nada? Opa, perdão, a mulher não quer mais, não quero mais, estou cansada. E o cara ainda está lá, rígido, vamos dizer assim. Não, o medicamento ele é criado para ajudar, né, no desempenho. Ele não muda a história sexual do paciente. Então, assim, ele não faz o paciente durar mais, por exemplo. Ele não tem esse poder, tá? E está tudo muito relacionado com a excitação que o paciente tem. Agora, uma coisa interessante dentro do que você perguntou é o seguinte: o alprostadil, por via intracavernosa, ele pode dar um problema que chama priapismo. Mas por via intrauretral, ainda não tem nenhum caso descrito de priapismo, que seria a ereção prolongada e dolorosa. Então, esse efeito colateral a caneta não tem, mas a substância pode ter se fosse por via injetável. Ele pode resolver o problema da fertilização do homem? O cara, sei lá, o indivíduo está com 40 anos, quer ter filho, mas ele não é um indivíduo fértil. Mas ele quer ter o filho. O alprostadil resolve esse problema? Não, porque a questão da fertilidade masculina é muito mais complexa, né? Então, assim, ela depende da qualidade do sêmen, ela depende da produção dos espermatozoides, ela depende de uma série de fatores que são inerentes, eles não dependem apenas da ereção, tá? O creme de alprostadil, ele é um dispositivo para auxiliar somente ereção e não na fertilização. Maravilha. Ô Pedro, eu sugiro que você veja alguma das perguntas, que eu estou vendo que está subindo um monte de frases aqui, eu não estou enxergando. Acabei de entrar, qual medicamento é esse? Cialis, Sildenafila ou Tadalafila? Nenhum dos 3, né? A gente está falando do alprostadil em base Pentravan, que é um dispositivo, uma espécie de caneta, que é utilizada no tratamento da disfunção erétil. Um creme na uretra. Um creme que é aplicado na uretra. Aí, até aproveitando a pergunta que o Otávio falou, a gente vai abrir agora, né, espaço para perguntas. Então, quem tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para a gente aqui que a gente vai responder. Aproveitar o doutor Juliano para nos ajudar a responder. Pois é que eu estou vendo subir aqui um monte de frasezinha, né? Tem gente perguntando, curioso aí. Pedro, tem mais uma? Reajuste. Então, em relação ao valor, a gente vai ter um... Por que estou perguntando por que vai reajustar? Por que vai reajustar? A gente vai ter um reajuste, sim, no valor do alprostadil. A gente vem mantendo ele já há um bom tempo nesse valor.
Mas, infelizmente, nesse tempo de pandemia que a gente vive, os ativos, a grande maioria são importados e eles estão demorando para chegar, eles estão em falta, e aí está tendo uma oscilação muito grande de valor mesmo. Então, a gente tenta manter o máximo possível o valor congelado mesmo, né? É um produto que tem um certo valor mais alto de produto, tudo, mas infelizmente a gente vai ter que subir o preço mesmo. Então a gente está até anunciando, porque é estoque que a gente ainda tem do produto, mas aí vai chegar novo lote e aí a gente vai ter que fazer o reajuste sim. São essas. Mais algum? Encerramos. Eu só estou escutando plim, plim, plim. Bom, então eu pergunto. Tem que ter receita para comprar. Exatamente. Precisa de receita. Hein, doutor? Precisa de receituário para uma prescrição médica para obter a Prostadil? Olha, não existe nenhuma orientação específica, né, da Anvisa para esse tipo de conduta, mas eu considero ético que seja feita a venda tal só com receita médica, até porque ele é um medicamento que ele precisa, assim, o paciente precisa estar familiarizado com a substância, ele vai ter às vezes algumas dificuldades para fazer uso dessa substância, então é um paciente que é bom que tenha a orientação médica, tá? Então eu sempre aconselho, quando for fazer uso desse tipo de medicamento, primeiro buscar a opinião de um especialista, de um urologista, e com a receita em mãos, aí sim fazer contato com a farmácia para poder comprar. Eu acho que essa é a postura da farmácia também. Isso, a gente orienta também, Otávio, porque muitas vezes são pessoas com uma idade mais avançada, já realmente, e não tem o hábito, o costume de passar e fazer, tipo, anualmente, os exames de rotina, tudo. Então, assim, é uma forma também da gente orientar os homens, né, a procurarem, né, manter, né, justamente a saúde, fazendo os exames, tudo. Então, é uma das coisas que a gente orienta também os nossos clientes, os nossos pacientes. Muitos chegam até a gente por saber que a gente faz o produto, que a gente faz o trabalho igual a gente está fazendo hoje da live, de informar, né, porque não são todos os médicos que são igual ao Dr. Juliano, que sabe que existe o produto, sabe que é uma inovação, sabe que funciona, né? Muitas vezes a gente vai fazer uma visita para um prescritor, para um médico, para um outro urologista, por exemplo, aqui da cidade da gente mesmo, de Itajubá, ele nem recebe a gente. Então, assim, é muito triste um paciente chegar que está tendo um problema, que a gente sabe que a parte sexual interfere muito na qualidade de vida do homem, da mulher, né? Isso a gente não tem nem o que questionar. E ele chegar no médico e ele falar, não existe, você não tem nenhum problema, ou você não pode utilizar, por ignorância de não saber que existe uma inovação como o Prostadil, né? E muitas vezes, como eu falei, a gente chega para informar e eles não aceitam, né? E aí, assim, hoje a gente consegue levar a informação, o paciente consegue vir dizer, eu quero utilizar esse produto aqui porque eu sei que existe a possibilidade e eu quero tentar. Então é isso que a gente faz na nossa vida hoje em dia, nós né? temos aqui um sexólogo. Aí, Sim. nesse mundo globalizado, né, doutor Juliano, é possível que as pessoas recebam até indicação até de outros países para os medicamentos aqui no Brasil. Eu pergunto, o contato do doutor Juliano, para que as pessoas possam ter mais orientação, não sobre o medicamento, mas sobre sobre como resolver esse problema. Porque às vezes é um problema psicológico, é um problema traumático, é um problema de... uma baixa hormonal. Uma baixa hormonal, um problema cardíaco. Isso é possível, esse contato, doutor? Não só é possível, como é desejável. É o que eu oriento mesmo, tá? Então, eu posso deixar meu contato para o pessoal, mas o principal contato seria a Clínica Provida Curitiba, que é o nosso site, clinicaprovidacuritiba.com.br, e Provida Curitiba nas redes sociais. Aí, através disso, você consegue o nosso telefone, consegue marcar uma consulta, enfim, consegue algumas informações para a gente poder trocar essa ideia. Você já está também com aquela modernidade de fazer consulta à distância, online? Olha, em alguns casos específicos, eu faço consultas, sim.
Eu ainda não gosto tanto, não estou tão familiarizado, porque no campo da urologia a gente tem muito que examinar o paciente, né? Então ainda não tem como substituir a consulta presencial. Mas às vezes em algum assunto mais tranquilo, alguma renovação de receita, dar uma olhada em algum exame, conversar sobre algum assunto específico, tirar dúvidas, aí eu consigo fazer por via virtual. Então repete, por favor, é o site clinicaprovidacuritiba.com.br e no Facebook também. Clínica Provida Curitiba. Estão perguntando também do aplicador feminino, como se tem diferença ou não. Estão perguntando aqui do aplicador feminino? E lembrando que é o Alprostadil serve para mulher também. A gente tem também o Alprostadil feminino, que é a mesma substância e a mesma base, né, que é transdérmica, que é o Pentravan. O dispositivo que é diferente. A mulher, a gente utiliza uma concentração maior do veículo, mas o princípio é o mesmo, de aplicação, né, que aí no caso aplica na vagina, né, no canal. E aí melhora a circulação, consequentemente melhora o prazer para a mulher mesmo. Mas a gente também tem o feminino, a gente tem. E a outra pergunta que eu faço é o contato da Farmácia Sempre Viva para que as pessoas possam ir lá conversar com a Vivian também, buscar orientação. A gente tem o site, né, que é farmaciasempreviva.com.br. Mas aí as pessoas que estão acompanhando a gente pela live, elas podem entrar em contato pelo direct. Lá no nosso perfil tem um link que você consegue acessar todos os canais de comunicação da farmácia. Então tem o e-mail, tem o WhatsApp, tem o Fale com a Farmacêutica. Então é só entrar em contato com a gente. E aí pronto, está resolvido o seu problema. E seja feliz, né? Sim. Doutor Juliano, foi um prazer estar conversando com você e até breve. Prazer reencontrá-lo, tudo de bom, Otávio. Um abraço para a Vivian, um abraço para o Pedrão também, um abraço para todo mundo aí em Itajubá. Eu estou aqui em Curitiba, mas para mim foi um prazer muito grande aquela viagem que eu tive aí com vocês, podendo ajudar todo mundo. Continuo à disposição agora por via virtual, mas a gente vai ter que combinar um encontro presencial, assim, porque a saudade é grande. Sim, eu agradeço, né, o Otávio, a presença do Otávio, que nunca sai de casa à noite. A gente tem que ter um encontro marcado com ele na rádio, lá na Panorama Sempre, e aceitou o nosso convite, né, de estar aqui, conciliar essa live hoje, né. O doutor Juliano também, que é um parceiro nosso mesmo, que, como eu falei, abraça, né, essa causa de levar informação, né, para as pessoas mesmo, né? Muita gente, como eu falei, não tem acesso, né, que é muito triste, e a gente conseguir, né, levar informação, né, para tanta gente, né, poder ajudar tanta gente. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o convite. Nos encontramos semana passada, porque eu e o Pedro tiramos uma mini férias e fomos para Curitiba, então tivemos o prazer de nos encontrar, mas vamos marcar novamente, com certeza, porque é sempre muito bom. Valeu, Vivian, obrigado pelo convite, é sempre um prazer. Valeu, doutor Juliano, prazer reencontrá-lo, vamos nos ver pessoalmente aqui brevemente, se Deus quiser. E para vocês todos aí que estão acompanhando aqui a Vivian no Instagram, né, nessa live muito legal, espero que tenham ficado bem informados. Procurem a Vivian e sejam felizes. Né? Boa noite, gente. Valeu, boa noite. Tchau. Tchau.